Em 1950, Alan Turing propôs um desafio, o teste de Turing. Ele queria descobrir se uma máquina poderia imitar o comportamento humano a ponto de nos enganar. Na ficção, obras como o filme Ex Machina e o jogo Detroit já exploraram cenários onde a inteligência artificial se confunde com a realidade. Hoje, a IA já é capaz de produzir textos, áudios e vídeos de forma surpreendente. A pergunta, então, não é mais se uma máquina pode nos imitar, mas sim como essa capacidade está transformando nossa sociedade. Olá, seja bem-vindo à aula de Inteligência Artificial e Sociedade, guiada por Giovana Lima. A propósito, a introdução que você acabou de ouvir foi feita por mim, um avatar de inteligência artificial. Oi, gente. Então, como foi dito pela nossa querida amiga feita por inteligência artificial, a gente vai estar falando aqui nessa aula sobre inteligência artificial e a sociedade, certo? Os tópicos que eu trouxe para a gente tratar aqui, a gente vai começar conversando um pouco sobre uma contextualização, né, para a gente todo mundo partir do mesmo ponto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre aonde a gente encontra essas inteligências artificiais, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa realidade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos positivos da inteligência artificial. Depois a gente vai passar pelos aspectos negativos da inteligência artificial. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente pode conviver em harmonia, né? E por fim a gente vai dar uma resumidinha super rápida, tá certo? Então, para começar, eu trouxe aqui a definição da Dora Kaufman, quando ela cita em um dos seus trabalhos o Russell e o Norvig. Nessa citação, ela traz que a inteligência artificial ela é o estudo de agentes inteligentes capazes de perceber seu meio ambiente e de realizar ações, com a expectativa de selecionar uma ação que maximize seu desempenho, certo? Então, para resumir, para deixar um pouquinho mais claro, a inteligência artificial ela é uma área da ciência da computação, e nessa área o objetivo é desenvolver sistemas que, baseados em dados e informações, esse sistema seja capaz de realizar um processo, né, que a gente poderia entender como um processo que seria necessário certa inteligência humana para ser resolvido, mas que vai ser resolvido pela decisão tomada com base nesses dados e nessas informações, tá certo? Essas decisões, elas geralmente vêm com o intuito de maximizar um resultado, tá bom? Então, a gente tem que na sociedade atual, a gente tem um contato mais próximo com inteligências artificiais, porque é uma tecnologia que não é de hoje, mas que se popularizou muito por meio das inteligências artificiais que têm um prompt, né? Que são as que a gente consegue mandar um comando, entre aspas, conversar com aquela inteligência artificial. Então, inteligências artificiais como o ChatGPT, Gemini, Claude, o Meta AI, o DeepSeek, o Copilot e o SciSpace, todas essas inteligências artificiais, elas fizeram com que fosse um tema muito mais divulgado, muito mais debatido recentemente, certo? E aí, com essa popularização, né, e com o boom que a inteligência artificial teve, principalmente há um tempo atrás, muitas pessoas ficaram até com medo, né? Ah, nossa, a gente vai perder nossos empregos para as máquinas, né? Tipo, reacendeu, né, esse medo e tal. E alguns cargos realmente, como um atendimento primário, né, e alguns serviços já, né, foram substituídos por chatbots, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ficar desempregado e etc. A velha história do lampião, né? O acendedor do lampião não é mais um cargo, mas outros cargos foram criados. A mesma coisa com a inteligência artificial. Não é porque a gente conseguiu uma tecnologia nova que as pessoas agora vão ficar desempregadas e todo mundo vai perder emprego e etc. Então, vamos todo mundo ficar tranquilo, tá certo? É só mais uma tecnologia que está aí para nos ajudar na nossa vida, tá certo? E aí, como eu mencionei há um tempinho atrás, a gente
tem essa tecnologia já faz um tempo, mas ela veio ter esse boom, né, só agora. Aonde a gente tinha essa tecnologia, né? A gente tinha a inteligência artificial já inserida em filtros inteligentes, navegação e logística, sistema de recomendação, assistência de escrita e correção, jogos, traduções, reconhecimento biométrico e sistemas de previsão estatística, né? Alguns exemplos que eu trouxe, a gente tem o Waze, o Uber, o Google Maps, o iFood, e outros sistemas de rota, né, de navegação e logística. A gente tem como sistema de recomendação plataformas de streaming utilizam muito esse tipo de tecnologia, como Netflix, Disney Plus, Spotify. Redes sociais também utilizam bastante, como Facebook, Instagram, Twitter, que é o novo X, né? Para sistemas de escrita e correção, a gente pode falar do Word da Microsoft, do Google Tradutor, do próprio ChatGPT, né, do Copilot também. Jogos, a gente tem a aplicação de inteligência artificial em jogos, principalmente para a tomada de decisão de NPCs. Então, no exemplo que está aqui no slide, é justamente o exemplo de Rainworld, que é tido como um dos jogos que tem a melhor inteligência artificial programada, né? Que é um sistema bem complexo e bem interessante. Para reconhecimento biométrico, a gente tem reconhecimento biométrico em sites do governo, como o Gov, como o e-Título. A gente pode fazer reconhecimento biométrico para ter acesso ao nosso próprio celular, né, como reconhecimento facial ou de digital. Para a gente votar também, a gente tem o reconhecimento biométrico da digital. Sistemas de tradução, a gente tem esse fone que está aí no slide, mas também tem o óculos da Meta, por exemplo, que ele faz tradução simultânea. Essas duas tecnologias fazem tradução simultânea. A pessoa está ali na sua frente falando em outro idioma e você está entendendo o que ela está dizendo porque o dispositivo está ali traduzindo em tempo real para você. Sistemas de previsão, sistema meteorológico que a gente já usa há um tempo, né? Mas, enfim, para além, né, desse monte de inteligência artificial, como vocês viram, e como eu também já enfatizei, a gente tem há um longo tempo, mas agora com esse boom, né, a gente vai começar a utilizar com mais intensidade e essa utilização ela traz sim benefícios, né? A gente tem benefícios relacionados ao aumento da produtividade e, em alguns casos, criatividade, com um asterisco bem bonitinho, porque a criatividade vai depender literalmente do seu uso, né? Tipo, a inteligência artificial em si, ela não tem criatividade, certo? Mas você, com seu uso, com seu direcionamento, você pode utilizar ela para refinar as suas ideias, tá certo? Acessibilidade, então pessoas com algum tipo de deficiência ou pessoas com necessidades específicas, elas podem estar utilizando sistemas de inteligência artificial para facilitar suas vidas. Inovação, comunicação e colaboração, personalização, segurança e qualidade de vida, que é no caso de, por exemplo, segurança das informações no seu celular, por exemplo. Você pode ter um reconhecimento biométrico para poder desbloquear o seu celular. Segurança. Pode ter um sistema de câmeras na rua que detectam se um carro passou a alta velocidade em determinada via, tá ligado? Então, segurança. Pode ter um sistema de reconhecimento facial na entrada do seu condomínio para permitir apenas moradores. Então, novamente, segurança. Otimização em sistemas produtivos, justamente pensando em indústrias, né? Então, você pode ter uma linha de produção onde fica uma câmerazinha verificando se as peças que estão passando, elas estão de acordo com os parâmetros de qualidade. Se não tiver, elimina a peça. Se tiver, deixa passar. Então, a produtividade, né, o aumento da produtividade, ela é uma coisa muito valorizada na nossa realidade atual, né, já que a gente está correndo toda hora, né, a gente tem muita coisa para fazer
E a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, utilizar a inteligência artificial para dar apoio a essas atividades que a gente precisa fazer, principalmente em atividades repetitivas ou atividades, às vezes, de revisão, elas podem ajudar muito nisso, porque você vai ganhar um tempinho a mais, né? Você vai precisar só dar uma última checada ali para ver se está tudo certinho, tudo alinhadinho, tudo condizente com o que você realmente precisa e vai ter poupado, né, um trabalho assim, por exemplo, de tradução. Você escreveu um artigo todinho, preciso traduzir para o inglês, meu inglês não é tão bom. Bota lá que a IA vai traduzir, depois você pede para um orientador ou um amigo que saiba mais um pouquinho, e ele vai lá e faz o refinamento, deixa tudo ajeitadinho do jeito que você precisa. Então a gente ganha bastante tempo com a utilização dessas tecnologias, mas, por outro lado, a gente também tem alguns aspectos que não são tão legais, né, na inteligência artificial, como, por exemplo, viés de discriminação, questões que colocam em contraponto segurança e privacidade, manipulação e desinformação, propriedade intelectual e autoral também é impactado negativamente, né, pelo uso de inteligência artificial, impactos ambientais, desafios éticos e morais, dependência e desumanização e impactos no mercado de trabalho também, né? Então, eu trouxe algumas matérias, alguns vídeos, algumas coisas para a gente ir debatendo e discutindo um pouquinho melhor esses aspectos, né? Começando por essa matéria da Carta Capital, a manchete diz: erros em séries expõem fragilidade do reconhecimento facial como ferramenta de combate ao crime. E aí, nessa matéria, ele fala sobre abordagens policiais, né, que acabam abordando pessoas que são inocentes, são transeuntes de boa, mas que foram capitalizadas pelo sistema de reconhecimento facial como se elas fossem alguém que tem, né, um pezinho preso, uma dívida ali com a lei, né? E aí essas pessoas, elas são abordadas, né, pela força policial e não é um momento muito legal, não é uma coisa muito bacana de se passar, não é uma experiência que você acha massa. Então, isso acaba trazendo um problema, né? Você acaba expondo uma pessoa inocente a uma situação vexatória, uma situação de violência para com ela, né? E até que se aclare o mal-entendido, essa pessoa já tá, né, tipo, em uma situação muito ruim, muito chata. E isso é um problema, principalmente quando a gente tem a inserção de viés, né? Porque a inteligência artificial, ela, como a gente discutiu inicialmente, ela vai tomar as decisões com base em dados e informações que são apresentados a ela inicialmente. Então, se a gente não treinar ela corretamente, se a gente não fizer ela aprender corretamente, ela vai ter dados enviesados e esses dados enviesados podem fazer com que ela tenha decisões enviesadas. Nesse caso da matéria, ele diz que, nessas letrinhas um pouquinho menores aqui embaixo, ele diz: pesquisas indicam que os sistemas de reconhecimento facial estão longe de ser neutros, apresentando viés racista em seus resultados. No Brasil, estima-se que 90% dos detidos por tecnologias sejam negros. Então, isso mostra um problema muito sério, né? Porque, tipo, a pessoa ela foi abordada só porque ela é negra, tá ligado? E aí ela tem que passar por todo esse processo vexatório, por toda essa violência só pela cor da pele dela, entende? Sem ela ter feito nada. Então isso é um problema muito grande. E a gente não pode permitir que esse tipo de coisa fique acontecendo, entendeu? Então, nós, enquanto profissionais de tecnologia, temos que ter esse cuidado na hora de programar nossas inteligências artificiais, tá certo? E aí, outra matéria aqui que fala sobre o uso indevido de informações é uma matéria um pouquinho antiga, né? Sobre um caso um pouquinho antigo, que é sobre as eleições americanas da primeira eleição do Trump. Então, pela BBC News, né? A matéria diz como os dados de milhões de usuários do Facebook foram usados na campanha de Donald Trump. E aí, basicamente, o que aconteceu nessa época foi que, tipo, apareceu uma empresa que
se apresentou como uma empresa que estava tentando fazer um mapeamento psicológico das pessoas. E aí algumas pessoas elas entravam no site, entravam linkadas, né, com o Facebook e diziam estar de acordo com os termos de uso e tal. Aquele velho li, concordo com tudo, mas que ninguém nunca leu. E aí essa empresa capitalizou essas informações e depois vendeu para uma outra empresa que fazia análise de perfil das pessoas, né? E aí, com base nos gostos das pessoas, no que as pessoas achavam certo e errado, quando essa empresa foi trabalhar para a campanha do Donald Trump, eles utilizavam sempre propagandas políticas eleitorais mais ligadas com a opinião daquela pessoa que ia receber. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu gosto muito dos animais, para poder ganhar o meu voto, eu poderia receber propagandas políticas do Donald Trump abraçando um gatinho, por exemplo, dizendo que ia criar, sei lá, um sistema de castração público que ninguém ia ter que pagar e aí os animaizinhos de rua poderiam ser castrados e terem um canil certinho financiado pelo poder público para deixar esses animaizinhos de rua seguros, não sei o quê. Então eu iria me comover com isso e ia dizer, poxa, esse cara me representa, esse cara luta pelas coisas que eu luto também, então vou votar nele, entende? E aí, isso é bem interessante porque vai além, né, de uma manipulação de interesses, né? Vai também entrar em uma questão que as pessoas chamam de, tipo, o algoritmo ele pode lhe levar a entrar em uma bolha, né? A gente tem um viés de confirmação que é, basicamente, a gente gosta que digam as coisas que a gente acredita como certas. A gente gosta de sentir que a gente está certo. Então, coisas que confirmem o que a gente acha, confirmem o que a gente já acredita e tem como certo, a gente tende a dar um like, a gente tende a compartilhar, a republicar, retweetar. Então, tudo isso, eles mapeiam, né? Eles têm essa informação de que você curtiu, que você compartilhou, e eles adicionam lá na base de dados deles, tipo, ela gosta desse tipo de coisa. Por quê? Porque ela curtiu. Por quê? Porque ela compartilhou. Ela acha isso aqui relevante o suficiente, ou ela acha que isso aqui se alinha com o perfil de coisas que ela publicaria. Então, a inteligência artificial de redes sociais, por exemplo, elas tendem a lhe recomendar as coisas que você gosta, certo? Recomenda pessoas que você talvez conheça por meio da proximidade com seus amigos em comum e coisas que você gosta por meio das coisas que você já curtiu ou que seus amigos curtiram, etc. E por causa disso, a gente acaba com o risco de entrar em uma bolha, onde a gente só vai receber informações que afirmem o que a gente já tem como certo. E o problema é justamente quando a gente acha que a gente está com um conhecimento que é super certo, mas esse conhecimento não é 100% certo, ou então não é baseado em informações corretas. E é aí que está o problema, porque a gente nunca vai descobrir que a gente está no erro. A gente vai estar sempre na famosa caverna de Platão, né? A gente não sabe que a gente está errado. Não vai aparecer uma informação dizendo que a gente está errado. E aí é o que as pessoas chamam de bolha, né? E é um problema justamente porque você vai ficar preso naquela realidade e dependendo das coisas que você vai consumindo e tal, você pode acabar numa realidade realmente paralela, né? Porque você talvez não tenha tempo, não tenha coragem de fazer uma checagem de dados. E aí você vai só acreditar naquilo que você já está consumindo e aquilo que você está consumindo é só o que você acha certo. Você nunca vai ser apresentado para um argumento contrário. E assim nasce um grande problema, né? E aí, trocando um pouco de assunto, né? Agora falando sobre direitos autorais, né? A gente tem essa matéria também da BBC News, que diz: os ilustradores que já têm empregos e criações roubadas por IA, e tem uma citação, né? Que é:
o medo de não conseguir me sustentar. Basicamente, nessa matéria, eles entrevistam alguns artistas e, dentre elas, uma artista específica, ela fala que ela perdeu de fazer alguns trabalhos porque o antigo empregador dela chegou a falar que, tipo, ele não tinha por que contratá-la, já que ela demorava questões de dias ou semanas para devolver um trabalho, quando a inteligência artificial levava alguns minutos para fazer uma arte. E aí, tipo, para além, né, do problema que a gente tem dela estar perdendo de receber um trabalho, a gente também tem um problema de que essa inteligência artificial ela precisa de informações para gerar soluções, certo? Certo. Da onde ela tira essas informações? Geralmente, né, tipo, o ChatGPT, por exemplo, ele foi treinado com informações que tinha no Google. As primeiras versões dele era até um determinado ano específico. E aí, quando você quer achar uma imagem de alguma coisa, você pode jogar no Google, imagens de gatinhos fofos. E aí vai lhe retornar um monte de gatinho fofo. Se você colocar imagens de desenhos de gatinhos fofos, vai ter um bocado de desenho de gatinho fofo, de diversos artistas. Desenhos esses postados em redes como Pinterest, Facebook, Instagram, X e outras redes. Então, esses dados vão estar públicos, né? Se você tem acesso, você pode assumir, né, que uma inteligência artificial também teve acesso. E aí o problema é que a resposta que a inteligência artificial vai dar gerando uma imagem para você foi baseada nessas informações que ela teve acesso de uma forma pública, né, que compõe a base de dados dela agora. E aí, muitas vezes esses dados eles não são licenciados. Não foi que a empresa da inteligência artificial foi lá e comprou os direitos autorais sobre aquele traço. Um caso muito famoso foi a polêmica do Estúdio Ghibli, que muitas pessoas entraram nessa trend de fazer sua foto na versão do desenho do Estúdio Ghibli e o dono do traço, ele não achou muito maneiro, ele ficou meio chateado. Ele disse, família, não gostei não, achei sacanagem com a minha cara. E aí, entra justamente nisso. Ele não estava fazendo aqueles desenhos, ele não estava recebendo nada por aquilo. E ele é um cabo muito conhecido, muito massa, né? Mas imagina um artista menor que tem seu trabalho roubado por uma inteligência artificial, ou então que deixa de ganhar um emprego por conta que o empregador dela vai começar a utilizar a inteligência artificial para fazer esses trabalhos, né? Então, não é uma experiência muito massa, não, família. E aí, trocando de novo de assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre impactos ambientais, né? Aqui a gente tem um vídeo da BBC News apresentado pela Camila. Ela fez uma pesquisa, né, uma matéria sobre por que a inteligência artificial, ela, entre aspas, bebe tanta água, né? E aí a matéria do Intercept Brasil, que traz uma citação, né, no começo, né, para ficar árido é só um empurrãozinho, e tem a manchete embaixo que diz TikTok construirá mega data center em cidade com histórico de seca no Ceará. E aí, qual é o rolê, né? Da onde vem essa história da IA que bebe água, né? A inteligência artificial, ela funciona em grandes data centers. Basicamente, são locais com máquinas cheias de equipamento, né, para fazer armazenamento e processamento de informação. Certo? Certo. Eu não sei se vocês já se tocaram, se ligaram nisso, mas quando o seu computador, o seu notebookzinho, ele está trabalhando muito, ele começa a ligar a ventoinha. E aí, se você estiver trabalhando muito, você ouve ele lá, o ventiladorzinho dele rodando. Seu celular, quando você usa muito, quando você estressa muito ele pode ficar um pouco quente quando ele está carregando também. Isso tudo é os componentes do computador lá que está trabalhando bastante e está gerando calor.
E aí, o seu sistema, o seu equipamento, ele não pode trabalhar no calor, né? Porque pode danificar, etc. Então, ele tem uma forma de dissipar esse calor. O notebook por meio das ventoinhas, por exemplo. Nesses data centers, eles utilizavam, né, esse sistema de resfriamento, e agora eles estão usando como sistema de resfriamento um resfriamento por meio da água, que basicamente ela entra, passa lá pelos, perto dos componentes, né, para ela absorver esse calor, né, porque o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, então ela aguenta puxar um calor, né? E aí, quando ela puxa lá o calor do equipamento, ela volta para uma área de resfriamento, onde parte desse calor vai ser transformado em vapor de água, né? Ele vai evaporar junto com a água, e aí a água, agora resfriada, ela volta para esse ciclo, para ir resfriar de novo o equipamento. Depois que ela passa ali um tempo e ela já não tem mais utilidade, essa água ela é descartada. E aí, qual é o rolê? Eles usam água limpa para poder fazer esse resfriamento, porque uma água com sal, por exemplo, poderia danificar o equipamento, etc. Então, a gente está botando água potável, que eu não sei se vocês lembram, mas lá no Jardim da Infância, sua professorinha disse que a gente tem 3% de água doce no mundo, os outros 97% é água salgada dos oceanos, não sei o que, não sei o que. E desses 3%, tantos por cento está congelado, que já está descongelando também, né? Mas obrigada ao aquecimento global. Mas o resto está em lençol freático, em rio, não sei o que e tal. E aí a gente tá pegando esse pouquinho de água doce que tinha lá, que a professorinha da gente ensinou, e tá gastando pra gente tá resfriando máquina, ao invés de tá matando sede de quem tem sede, né? Por exemplo, na manchete do The Intercept Brasil, pessoas da cidade que já têm um histórico de seca. E aí, né, para além desse consumo de água, que assistam o vídeo do BBC News, é bem interessante, ela traz várias informações sobre isso, mas que uma delas é justamente que, tipo, o consumo de água dessas tecnologias, né, para fazer esse resfriamento, etc., ele é dito já na casa de bilhões. E um convidado que fala também nesse vídeo, ele fala que acha que esse consumo ele ainda é um palpite abaixo do que realmente é o consumo geral, né? Em todo vídeo eles dizem que é bem difícil você metrificar, você quantificar quanto realmente é gasto para obter uma resposta da inteligência artificial ou para a parte de treinamento, etc. Mas é um fato que é uma quantidade bem generosa de água que é gasta. E aí, para além do gasto de água para resfriamento do maquinário, a gente tem gasto de água, né? Na construção de hidrelétricas, por exemplo, para geração de energia, que é uma das principais fontes de energia que a gente utiliza aqui no Brasil e no mundo também. E aí a gente sabe, né, que construção de hidrelétricas tem mais impacto ambiental, né? Destruição de alguns ecossistemas, não sei o quê, assoreamento de rio, etc. E para além disso, né, a gente vai começar também a provavelmente enxergar alguns outros impactos, como por exemplo, teve um vídeo do Átila que eu assisti, que eu não referenciei aqui, mas depois eu vou tentar colocar na descrição, que ele fala sobre um possível encarecimento na energia aqui no Brasil, justamente porque para a manutenção desses data centers você vai precisar, além do resfriamento, de bastante energia, né? E aí essa energia ela precisa vir de algum lugar. E tem uma hidrelétrica bem famosa aqui no Brasil, na divisa entre Brasil e Paraguai, que a gente divide com o Paraguai os ganhos energéticos que a gente tem lá. Então, a gente compra o excedente de energia que o Paraguai não utiliza, porque a gente é um país maior e a gente está precisando de mais energia que o Paraguai. Então, a gente compra uma parte da energia deles. Se outro país que tem um data center gigante lá em suas terras precisar comprar
energia também, a gente já vai ter uma disputa ali pela energia. E aí, talvez isso gere um encarecimento da nossa energia aqui pra gente, porque a gente não vai conseguir comprar o que a gente comprava para abastecer o resto que a gente precisava. Então, a gente vai ter que começar ou cobrar mais caro ou fazer alguma coisa para compensar, né? E aí são alguns dos impactos ambientais, né? Tem outros impactos que a gente poderia estar citando também, mas vamos com calma que eu tenho pouco tempo aqui. Em questões éticas, né? Isso aí é um teste, eu acho que é do MIT, que chama Moral Machine, que ele basicamente pede que você responda algumas questõezinhas para o treinamento de carros autônomos, certo? E aí, numa situação onde o carro ele não está mais com controle, ele não consegue frear, quem ele deve atropelar? Faça sua escolha, certo? E aí, é um teste, assim, até que antigo, mas é uma questão a se pensar, né? Tipo, carros autônomos andando pela cidade. Imagine, todo mundo aí dentro de seu carrinho autônomo. Se ele tiver alguma falha, o que é que ele deve fazer? Quem vai se responsabilizar pela falha dele? Vai ser você? Vai ser a empresa do carro? Quem será que vai preso, né? E quem será que pode ser prejudicado nessa situação, né? Nesse teste aí você escolhe quem você vai prejudicar, né? É algo a se pensar. E aqui uma notícia sobre reprovação de currículos, né, por inteligências artificiais em sistemas de RH, né? Então, novamente, o Intercept Brasil, a matéria diz: reprovados por robôs. Como plataformas de inteligência artificial podem discriminar mulheres, idosos e faculdades populares em processos seletivos. Não é uma matéria isolada, né? Infelizmente, tem outras matérias, como uma que disse até que, tipo, mulheres elas eram desclassificadas nos processos seletivos e homens que tiveram cursado, né, suas graduações em escolas com nome feminino, eles também estavam sendo desclassificados, descartados para concorrer à vaga em questão, que era uma vaga de liderança. Isso cai de novo na questão de viés que a gente começou debatendo aqui, e que reflete, né, tipo, preconceitos que a gente tem na nossa sociedade e coisas que a gente não pode deixar que se perpetuem, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente está utilizando para treinar nossos sistemas, justamente para que eles não perpetuem um sistema desigual, para que eles não perpetuem desigualdades e injustiças, né? E aí, diante de tudo que a gente discutiu até agora, eu acho que já ficou um pouquinho claro que a gente precisa botar ordem na casa, né? A gente precisa botar regra nesse jogo, né? E aí, por que a gente precisa regulamentar a IA? A gente precisa para proteger os nossos direitos, proteger as pessoas, proteger nossas informações, certo? E garantir que a gente vai ser uma sociedade realmente melhor, né? Não uma sociedade que vai sofrer por conta da utilização da ferramenta, né? E aí, os princípios e as abordagens atuais que a gente tem. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei, né, uma PL que foi aprovada pelo Senado e agora voltou para a Câmara dos Deputados, né, para eles aprovarem também. É a PL 2338 ou 2338 de 2023, certo? E aí, basicamente, nessa legislação, eles tentam definir, né, quais são as normas gerais para o desenvolvimento, a implementação e o uso responsável da inteligência artificial aqui no Brasil, certo? O objetivo principal dessa lei é proteger os direitos fundamentais, garantir a segurança dos sistemas de inteligência artificial
e promover o desenvolvimento científico e tecnológico. É uma lei bem ambiciosa, né? E que ela define dois grupos assim como os maiores focos de responsabilização, certo? Então, ela define o grupo de fornecedores e de operadores. Fornecedores, quem vai fornecer aquele sistema de inteligência artificial, e operadores, quem vai utilizar aquela inteligência artificial para fins comerciais, certo? Então, você que abre ali o ChatGPT para fazer uma pergunta que você tem vergonha de fazer para um professor, para um amigo, para alguém, você não é considerado nenhum dos dois, certo? Você é uma pessoa que está com uso comum, sem fins lucrativos, tá certo? E aí, beleza. Essas pessoas, né, que utilizam a IA não entram nessa questão de ser responsável por algo. Mas pessoas que possam vir a ser impactadas pela utilização da inteligência artificial e esse impacto possa vir a ser negativo, né? Elas ganham alguns direitos graças a essa lei, certo? Dos direitos que ela tem direito à explicação. Então, se ela passou por, um processo seletivo e aí ela não foi convocada porque a IA disse que não ia convocar, ela pode pedir uma explicação. Por que eu não fui convocada? O que é que me desqualificou? Aí se a IA falar, porque você tem um nome feminino, porque você é mulher. Aí é fogo, né, família? Então, não vai estar dando. E aí, ela tem direito também, essa pessoa impactada pela IA, há uma revisão humana, então nenhuma decisão final que possa impactar a vida de um ser humano, ela pode ser tomada por um IA. Essa decisão final, ela sempre tem que ser revisitada e repensada por uma pessoa, justamente para garantir, né, que a IA ela não vai tomar uma decisão arbitrária e pessoas vão sofrer por conta dessa decisão. Outra coisa aqui que também é protegida aqui para as pessoas impactadas pela IA é a proteção de dados, né? Quem vai cuidar disso é a LGPD. Informação sobre conteúdo sintético. Então, essa lei também define que todo o conteúdo gerado por inteligência artificial, ele tem que ter uma tag, ele tem que ser identificado para que as pessoas saibam que aquilo ali foi uma inteligência artificial e elas não caiam em desinformação, por exemplo, certo? Outra coisa que também é direito é remuneração por direitos autorais. Então, se a inteligência artificial utilizar um conteúdo ou uma obra que é sua, você tem direito a receber por isso aí, certo? E aí, beleza, a gente tem esses direitos bonitinhos, bem certinhos, tá certo? Garantidos por essa proposta de lei que está em tramitação. Até o presente momento, pelo menos, né? E aí, além de definir esses atores, essas pessoas que vão ser responsabilizadas e esses direitos, assim, para as pessoas que podem ser impactadas pela inteligência artificial, a lei também, ela divide, né, a IA em categorias. A categoria de extremo risco, elas não são permitidas aqui no Brasil, e são elas, sistemas de armas automáticas, né, que, tipo, elas podem, sei lá, decidir dar tiro na pessoa sem um ser humano dizendo pode abrir fogo. Sistemas de IA que proporcionem abusos e exploração sexual. Sistemas que classifiquem comportamento quando essa classificação for discriminatória. Uso de câmeras para reconhecimento biométrico em espaços públicos e em tempo real também não é permitido, salvo exceções, quando autorizadas judicialmente, né? E em casos de pessoas desaparecidas ou pessoas fugitivas ou processo de investigação de algum crime grave.
Aí pode, tá certo? E para além, né, das de extremo risco, a gente tem as de alto risco, né, que a gente vai falar aqui rapidamente sobre elas. Essas de alto risco, elas são obrigadas a fazer uma avaliação de impacto do algoritmo, certo? E aí essa avaliação de impacto, ela visa avaliar quais são os benefícios e quais são os riscos aos direitos fundamentais que a utilização dessa inteligência artificial pode causar. E aí, esses resultados dessa avaliação, eles devem ficar de forma pública e documentada, certo? Para as pessoas poderem consultar. E aí, esses de alto risco, eles também são submetidos a regras mais rígidas, tá certo? A exemplo, a gente tem veículos autônomos, justamente pela questão ética que tem por trás, né? Tipo, eita, deu um acidente, tipo, quem é que vai se responsabilizar e tal. E também com o intuito maior, né, de prevenir que hajam acidentes, né? Então, gestão de serviço público é essencial, questões relacionadas ao trânsito, água, eletricidade, etc. Seleção de pessoas também, então, tipo, não pode mais estar usando inteligência artificial indiscriminadamente, né, para seleção de pessoal. Análise de dados para prevenção de crimes e investigação também é considerado de alto risco. Diagnóstico médico também, já que mexe com várias informações sensíveis e etc. E pessoais, né? Reconhecimento de informação por reconhecimento biométrico também é considerado de alto risco, né? Porque, querendo ou não, você está pegando informação extremamente pessoal, né, da pessoa. E eu não sei se vocês notaram, mas tem uma coisa que eu, pelo menos, quando eu estava verificando essa lei, eu pensei que ia estar dentro dessas de alto risco e não estava, que foi algoritmos de redes sociais, né? E isso, né, lendo algumas coisas, eu vi que gerou um debate controverso, né? Porque tem algumas pessoas que defendiam que deveria estar. E aí, essas pessoas que defendiam que os algoritmos de redes sociais estivessem categorizados como alto risco, dizem que é por conta que esses algoritmos eles têm um poder de influência muito grande e que os principais agravantes, né, e que justificam a necessidade delas serem consideradas de alto risco são manipulação e desinformação, né? Tipo, se a inteligência artificial tem uma grande capacidade de influenciar as pessoas, influenciar com informações falsas é fogo, né? Influenciar com desinformação, as pessoas vão ficar desinformadas e tal. Então não é legal. Discriminação e viés também é outro ponto que as pessoas que defendem essa inclusão em alto risco falam que, tipo, se o algoritmo estiver discriminando as pessoas e esse tipo de inteligência artificial não está categorizado como alto risco, ela não vai precisar passar por esse pente fino para ver se ela está discriminando ou não, entende? Ela não vai precisar fazer essa avaliação de impacto, entende? Então vai ser muito mais fácil mascarar e muito mais fácil permitir que se perpetue esse tipo de discriminação e de viés, né? E aí falta de responsabilização entra muito nisso também, que é justamente tipo, como não vai ter essa obrigatoriedade de estar comprovando, de estar fazendo teste, deixando público e tal, fica muito mais difícil você provar que ela está errada, você provar que tem um problema ali, né? E também saúde mental e vícios, justamente porque tem pessoas que acabam viciadas em ficar ali, né, naquele movimento de scroll, vendo horas a fio os stories, vendo postagem de pessoas, vendo vídeos, né, em repetição. E isso é um problema também. E aí, tipo, esses são os argumentos, né, do porquê algumas pessoas defendem que redes sociais deveriam ser consideradas IAs de alto risco. Na verdade, os algoritmos de inteligência artificial utilizados em redes sociais deveriam ser considerados de alto risco. Pronto, agora tá certinho.
Para além disso, né, a gente tem outros direitos garantidos por essa lei, que é, como a gente já mencionou, o direito autoral. A gente tem direito à voz e imagem, então os direitos da personalidade eles têm que ser respeitados e só pode utilizar voz e imagem por meio de consentimento prévio. A pessoa tem que estar sabendo que ela está abrindo mão de seus direitos de voz e imagem ali, para evitar deepfakes, para evitar essas coisas que não são muito legais, né? Responsabilidade civil, né? Que as IAs elas são sujeitas ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor também. Fiscalização e sanção, quem fica responsável pela fiscalização é a ANPD, que é também um órgão responsável pela LGPD, tipo, pela fiscalização do cumprimento da LGPD e tal. E a ANPD ela é autorizada a dar multas de 50 milhões, se eu não estou enganada, ou até 2% do faturamento bruto daquela instituição que estiver, né, em descumprimento com a lei. Lembrando que essa lei ainda não está 100% aprovada até onde eu consegui achar, né? Ela foi aprovada pelo Senado e ainda está aí para ser aprovada por mais uma galera. Mas ela provavelmente vai ser aprovada e aí a gente vai precisar, né, ter esses cuidados extras e também saber dos nossos direitos, tá bom? E aí, quais são os desafios da regulamentação? A tecnologia, né, tipo, tecnologias voltadas à informática, elas evoluem muito rápido. Então, a gente tem esse desafio, porque tipo, hoje é uma coisa, amanhã pode ter outro problema, e outro problema, e outro problema. Então, talvez a gente precise ter uma legislação que seja, assim, capaz de ser atualizada com o tempo, porque provavelmente vai ser preciso fazer essa atualização, mas que não deixa de ser super imprescindível que a gente tenha regulamentações, que a gente coloque ordem nessa casa, obviamente, né, sem abafar o nosso desenvolvimento tecnológico, que é outro desafio na regulamentação. Muitas pessoas eram contra a regulamentação justamente por esse medo de que essas regras elas pudessem acabar com o desenvolvimento tecnológico inicial aqui, né, do nosso país, mas que a lei aqui ela tenta, né, regulamentar sem suprimir nosso desenvolvimento tecnológico. E é uma coisa que está em construção, é uma coisa que está indo. Então, o nosso papel enquanto cidadãos é justamente apoiar essa regulamentação e saber, né, se guiar nessa sociedade. A gente precisa buscar conhecimento para a gente poder saber se integrar direito nessa sociedade digital. A gente precisa ficar alerta com desinformação, certo? A gente precisa bastante, assim, de participação em diálogo, né? A gente precisa participar do debate público, expressar nossas preocupações, contribuir para que a gente possa realmente ter uma legislação que condiza, que seja condizente com a nossa realidade e que nos dê apoio, que nos proteja enquanto sociedade, né? E a gente precisa ir atrás de exercer os nossos direitos, né? Conhecer o que é que as leis vão estar nos protegendo, o que é que a lei permite que a gente faça e o que não permite que a gente faça, de acordo com essa ótica, certo? Para a gente fechar aqui essa parte das regras do jogo, eu trouxe uma rápida dinâmica, né? Vão ser 3 perguntas da dinâmica que eu intitulei como Quem será que vai rodar? Onde eu vou apresentar uma situação, 2 figuras possíveis para serem penalizadas, e vocês vão pausar o vídeo e responder aí no coração de vocês ou nos comentários aqui embaixo qual é a figura que vocês acham que vai ser penalizada nessa situação. Então, primeira situação, a empresa A adquire uma inteligência artificial de recrutamento
da startup B para otimizar seus processos seletivos. Depois de um tempo, descobre-se que a IA está eliminando sistematicamente candidatos de uma determinada região do país, violando o princípio de não discriminação. Quem será que vai rodar nessa situação? A empresa A ou a startup B? Aí vocês vão pausar o vídeo para responder. Eu vou contar até 3 e vou dar a resposta, tá certo? 1, 2, 3. A resposta é: as duas entidades vão ser responsabilizadas. A empresa A, porque primeiramente a gente já viu que a gente não pode utilizar uma inteligência artificial para seleção de pessoas, né? Segundo essa lei, né? Considerando já que ela está em vigor. Mas para além disso, a gente tem que uma decisão final sobre a vida de alguém não pode ser tomada diretamente pela inteligência artificial. Deveria ter tido uma intervenção de uma pessoa nessa situação. Então, a empresa A vai ter que ser responsabilizada, né, nesse sentido, e a startup B, porque criou um algoritmo enviesado, né, e que acaba discriminando pessoas. Então, tá errada também e vai ter que estar respondendo também, tá certo? Segunda situação. Um programador, como desenvolvedor da startup B, ajuda a criar um sistema de inteligência artificial que, por falha no projeto, acaba infringindo a lei, não garantindo a proteção de dados pessoais de forma adequada. Quem será que vai rodar nessa situação? Aí vocês vão pausar para responder, vou contar até 3 e dar a resposta. 1, 2, 3. Nessa situação, quem vai ser penalizado pela lei, né, vai ser a startup B, porque ela é responsável pelo sistema que está sendo oferecido, né, e que está sendo divulgado, e ela que era responsável por ter tido esse cuidado, né, antes de ter disponibilizado no mercado essa inteligência artificial. Salvo, né, uma situação onde o programador ele tem agido de má fé, mas aí vai caber à startup B ir atrás de punir o comportamento desse programador por fora, né? Nessa situação aí, quem vai ser responsabilizada é ela, mas ela também pode vir a tentar fazer uma responsabilização em cima do programador, né? Seja por meio de demissão ou alguma coisa assim, em caso dele ter agido de má fé. Como na questão ele fala que foi uma falha no projeto, e o projeto em tese deveria ter sido aprovado pela startup B, né, antes de ser implementado, então provavelmente o programador ele não vai ter culpa, né, sozinho, ele vai ficar tudo bem com ele. Talvez só a startup B que feche as portas, né, mas enfim, paciência. Terceira e última situação que eu trouxe aqui. Uma pessoa mal intencionada, que a gente vai chamar de malvado A, usa uma inteligência artificial generativa da empresa A para criar deepfakes que violam a privacidade e a imagem de outras pessoas. A inteligência artificial, por sua natureza, deveria ter mecanismos para prevenir ou rastrear esse tipo de uso. Quem será que vai rodar nessa situação? Pausa, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Nesse caso, as duas entidades vão ser responsabilizadas. O malvado A, porque, né, infringiu várias coisas, né, tipo difamação, não sei o que e tal. Então, o malvado A, ele teve a intenção de ser malvado, então ele vai se lascar em algum grau aí. Mas a empresa A também vai ser responsabilizada. Olha só que massa, né? Porque ela não deveria permitir que seu sistema fosse utilizado para esse tipo de coisa. Como ela permitiu, ela vai ter que se responsabilizar pelo esse uso indevido. E aí é por isso que, tipo, o ChatGPT, por exemplo, ele tem coisas que você vai pedir para ele e ele vai dizer, parceiro, não vai rolar não, eu não posso te responder isso, eu não posso fazer isso, tá certo? Tem até um print que era bem famoso há um tempo atrás, que era justamente tipo, ChatGPT, como eu faço para me livrar de um corpo? Aí o ChatGPT respondia, não posso responder esse tipo de coisa. Aí a pessoa mudava a pergunta, então como é que eu faço para uma escada de tantos metros de altura, pesando tantos quilos? Aí o ChatGPT ensinava. Mas assim,
É uma coisa que tem que ser estudada aí, porque ele não pode ensinar mesmo desse jeito, né? Mas são situações aí, eu espero que vocês tenham acertado e espero que vocês tenham se divertido também. Pra gente fechar aqui, um resuminho bem rápido, né? Inteligência artificial e humanos já é uma realidade, certo? Lembrando que ninguém vai perder seus trabalhos, ou se perder, vão ser criados novos, né? O que vai acontecer de verdade, isso eu posso garantir, é justamente a necessidade de um desenvolvimento técnico por parte de todo mundo. Todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova tecnologia, tá certo? A IA, ela nos dá mais comodidade, mas com grandes comodidades vem grandes responsabilidades, né? A gente tem que saber utilizar essa comodidade para o nosso bem e não permitir que ela seja desvirtuada e que a gente acabe entrando numa bolha e acabe entrando numa realidade paralela de informações, tá certo? E a inteligência orgânica é a responsável, ou seja, nós somos os responsáveis. Lembra lá da imagem do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel, da nossa sociedade da IA? A gente estava representado pelo Frodo e pelo Sam, porque nós somos os responsáveis. Segura o spoiler, tá, minha família? Se tiver alguém que não tiver assistido quiser, por favor, pule. Se não, lá vem o spoiler. A gente é responsável por carregar o poder que traz, né, essa ferramenta e por resolver todo o BO relacionado a ele, tá certo? Então, boa sorte pra gente que pegamos esse abacaxi e quem teve o filho que balance, né? É responsabilidade nossa, a gente que vai estar tendo que regulamentar, que usar com consciência e fazer tudo direitinho. Um cheiro, um abraço, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação e de todo o curso, né, que está sendo desenvolvido com bastante carinho. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários e o que eu tentar colocar de referência, eu vou tentar colocar aqui também nos comentários, tá certo? Ou na descrição do vídeo. Muito obrigada pela participação, um abraço e até!